Olá, então, bem-vinda você que está diante desse vídeo. É o segundo vídeo desse canal, Parto e Espiritualidade. Então, meu muito obrigada pelo interesse de estar aqui assistindo. Eu senti depois da bênção das minhas mães, né, Sandra e Francisquinha, de vir explicar melhor o propósito desse canal, também como eu cheguei até aqui, um pouco mais, né, quem é Paloma, enfim. Então, eu vou começar a contar, na verdade, como que tudo começou, né, para vir e ter o canal. A ideia de fazer o canal, ela veio de uma necessidade que eu tive quando eu estava grávida do Maori, e eu queria ter uma recepção, fazer uma recepção para o Maori mais acolhedora, não só em termos físicos, né, por ter escolhido fazer o parto em casa, mas também muito preocupada com a questão espiritual desse momento. Então, o propósito inicialmente veio de me preocupar, né, na fisiologia do meu corpo, na fisiologia do parto, e também por influência da minha primeira formação. Eu sou formada em ciências biológicas, então eu tinha muito essa coisa, essa neura das bactérias, né, do canal vaginal, que só existem naquele momento, determinadas bactérias que colonizam o bebê de uma forma muito benéfica. Também não queria que meu filho fosse pego por uma pessoa estranha, em muita luz e muito barulho. Mas depois, conforme foi evoluindo a gestação e conforme meus trabalhos espirituais, veio muito forte a minha preocupação de eu propor, né, essa recepção de uma forma mais espiritualizada para o Maori. Então a gente foi buscando, eu e o pai do Maori, a gente foi buscando parto espiritualizado, parto no contexto da espiritualidade, mas principalmente com a nossa jornada, né, espiritual, que é com a ayahuasca. Então a gente foi buscar informações sobre parto com ayahuasca, parto com daime, parteiras da tradição, parteiras que fazem parto com daime, parto e espiritualidade, e a gente não achava quase nada, né? Então foi aí que eu conheci a Dona Francisquinha com uma matéria super curta, e ela falando sobre parto, e depois eu fiquei sabendo que ela também, né, trabalha com ayahuasca. E foi assim então que eu conheci a Dona Francisquinha. Só que na época do meu parto ela estava no Acre, e aí não tinha como eu ir fazer parto com ela, porque primeiro que parto em casa já era uma loucura assim na minha família, né? Foram poucas pessoas que eu contei, que imagina, 5 anos atrás não era que nem hoje, assim, que muita gente consegue fazer parto em casa. 5 anos atrás essa onda, né, do parto humanizado estava começando, e tinha realmente poucas informações, não só sobre parto humanizado, mas principalmente sobre parto e espiritualidade. Então eu já vinha com esse intento de trocar informações, de reunir pessoas que falam desse assunto. Então, o propósito desse canal é ser um meio mesmo de dispor essas informações, né? De falar, é possível sim fazer um parto com contexto espiritual, independente de religião, como eu falei no primeiro vídeo, independente da religião, mas que tenha esse viés da fé, né? Além da ciência, né? Do porquê é tão mágico, né? Por que a gente precisa se preparar também em outro contexto, né? Para a recepção desse ser. Então, o propósito é esse. E aí, a minha caminhada para trabalhar com parto,
a trabalhar com espiritualidade. Ela vem, eu acho que desde que eu nasci. E a minha mãe me contou ainda recentemente que quando ela tinha meu irmão, ela falou assim para minha avó: Ai, dona Nadir, será que eu vou ter outro filho? Eu queria muito ter outro filho e tal. E a minha avó era uma curandeira, muito querida, na cidadezinha lá da Serra do Ceará. Ela, as minhas tias contam, né, que ela era como se fosse a farmacêutica médica local, porque ela era uma boa entendedora de ervas e ela cuidava de todo mundo. Ela cuidou dos filhos praticamente sozinha porque não tinha médico, né? E o meu pai é o primeiro dos 14 filhos dela. E aí ela falou assim para minha mãe: Ah, pode ficar tranquila, que vai vir sim, você vai ter e ainda vai ser menina. Imagina, eu fiquei sabendo disso semana passada, eu fiquei muito emocionada com essa informação. E em homenagem a ela, eu tô até com essa camisa que é dela, porque eu me inspirei em ter parto em casa, me inspirei nas minhas avós, mas principalmente na minha avó Nadir, porque ela teve 14 filhos em casa. Eu falei, bom, se ela teve 14, eu consigo ter um. E ela era ruiva também, eu herdei o ruivo dela e do pai da minha mãe. Então é muito especial assim falar dela, porque ela realmente me inspira também, né? As minhas avós, minha ancestralidade, não só a minha mãe materna Sandra e a minha mãezinha espiritual, né, que é a Dona Francisquinha, mas elas me inspiram também. Então foi através dessa grande inspiração, né, da minha avó ter 14, eu falei, bom, eu acho que eu consigo ter um, né? Então eu fui me munindo de informações. Fui em grupos de gestante, fui em encontros que falavam sobre parto, que desmistificavam essa história do ginecologista, sabe aquele ginecologista que você sempre passa e ele fala assim, querida, vou fazer o seu parto normal. E aí fica meio estranho porque ele nunca cancela, né? Consultas. E aí fui me dando uma pulga atrás da orelha e eu queria me munir de informações, de possibilidades, para ter esse parto mais respeitoso, para ter esse parto mais acolhedor. Mas também me preparando, tendo consciência, me preparando emocionalmente e espiritualmente também, para a possibilidade disso não acontecer, né? De repente eu não, por algum motivo, não pudesse ter parto em casa. Então, durante toda a minha gestação, eu fui buscando informação na internet e o que eu conseguia, que naquela época ainda era pouco, o que eu conseguia eu estudava e me informava e trocava informações, conhecia outras gestantes, lia muito relato de parto e aí eu fui crescendo a minha confiança de entrar nesse lugar. Mas também eu não me muni só de informação, né? Eu continuava fazendo meus trabalhos espirituais, né? Meus trabalhos de ayahuasca. E na verdade o Maori, ele antes de ser concebido, eu e o pai do Maori, a gente foi avisado que ficaríamos grávidos, né? Então, a jornada toda da gestação, ela veio mesmo dentro da espiritualidade e a gente veio se trabalhando nos rituais e teve vários detalhes em vários rituais que de repente em outro momento eu posso compartilhar ou alguém que tenha dúvidas sobre isso também pode me chamar em privado, enfim, e a gente troca mais informações. Mas então eu venho compartilhar que sim, é possível, é necessário, eu diria, a gente olhar para esse lugar tão rico que é a espiritualidade durante a gestação, durante o parto, durante o pós-parto. Então, o intento desse canal é esse, da gente levar em consideração, né, a grande importância que isso tem, não só para a gente, como mulher, não só para a família, né, que esse filho vem,
mas para esse ser que chega. É a primeira vez dele aqui. Então, como você gostaria de ser recebido onde você vai? Né? A gente precisa se preparar. Como a gente gostaria de receber esse bebê, esse ser que vem, como a dona Francisquinha falou, esse ser que vem da espiritualidade, né? E como ela também disse, minha mãe disse no outro vídeo, é bênção, né? É bênção divina. Então, como a gente recebe esses seres, né? E também nós doulas, como que a gente se prepara melhor para estar nesse cenário, né? Não só doulas, mas acompanhantes dessa mulher, acompanhante dessa família. Como a gente se prepara melhor também espiritualmente para dar as boas-vindas, né, a esse ser? Então, o intento do canal é falar de tudo isso, tá? Então, muito obrigada mais uma vez. Você que se interessou de estar aqui ouvindo, trocando. Desde já me coloco à disposição para trocar informações de forma privada, enfim. É isso. Muito obrigada. Um beijo no coração.